Então, vamos entrar nessa conversa que eu tive com esse aluno meu, muito importante, muito bacana, uma pessoa que está relacionada comigo já há bastante tempo, mas ainda assim se mantinha um pouco distante, evitando um contato mais pessoal. E eu sempre ali esperando, anos vão passando, eu estou vendo se a pessoa vai realmente entrar em contato ou não, né? Eu via que a pessoa passava por momentos com a mente mais clara, outros momentos com a mente mais perturbada. E finalmente essa pessoa me contatou e me colocou a par do parábada dessa pessoa nos últimos anos, principalmente nos últimos 12 meses, alguma coisa nesse tipo. Tá? Então se trata de um parábada karma extremamente adverso, extremamente difícil, não no sentido de uma doença terminal, mas de você começar a perder tudo aquilo que representava a sua sensação relativa de paz, de segurança, de estabilidade, né? Quando tudo começa a desmoronar em torno de você, né? Você está sendo colocado numa situação de teste, né? Para ver o quanto bem assimilado esta sabedoria espiritual foi, né? Então, muitas vezes o discípulo, né? São alguns pontos que eu quero colocar aqui. Muitas vezes os discípulos, né? Eles não gostam de expor ao guru, ao professor, as suas fraquezas, porque de modo subconsciente, não, não, eu não quero me mostrar ainda um estudante a nível mais primário, mais elementar, entendeu? Eu quero que o professor tenha uma imagem de mim como um estudante avançado. Então, os estudantes, eles gostam de quase que invariavelmente mostrar esse aspecto mais avançado, né? Aquilo que eu já conquistei em termos de compreensão, aquilo que eu já conquistei em termos de melhoramento psicológico, emocional, entendeu? Então, às vezes o discípulo fica distante porque ele não gosta de se expor, e muito menos raros são as pessoas como a Poliana, que se expõe abertamente não só ao seu professor, como também ao grupo, né? Então, a maioria costuma tentar, né, abrir aquela imagem mais positiva de si para o grupo e para o professor, tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei para esse meu aluno é que esta confiança neste processo envolve uma transparência, abertura e busca de ajuda do professor. Então, a pessoa estava passando ali por muito tempo por situações extremamente difíceis, perturbando a sua capacidade de discriminação ao ponto de provocar uma falta de confiança nesse processo, uma dúvida a respeito deste processo, porque afinal de contas eu pensava que eu estivesse aqui em cima, cheio de força mental e emocional, porque estudando né, sob orientação de um professor já há muito tempo, e aí eu desabo e eu descubro que não, que uma coisa é você compreender tudo isso quando o seu parábola é favorável, quando as coisas estão indo bem, aí a gente não está sendo testado, aí a gente diz, não, 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 eu realmente fui, né, bastante transformado, né, eu sou um Inhane, eu estou no processo de me tornar um Inhane, etc, etc. Tá? Então, a moral da história, ponto número um, a integridade intelectual, a integridade, né, de honestidade, né, no senso de honestidade, de ver a que nível nós estamos, né, apesar dos punhas, nos punhas a gente se sente. Quando os papas chegam, é que é o teste, é o que é o teste. E quando a gente vê que o teste, né, de certo modo, entre aspas, nos reprovou em relação àquela imagem que eu tinha de mim mesmo como um discípulo já bem avançado, né? Quando a gente vê que existe um choque de realidade entre o que eu sei e o que eu realmente internalizei, que me transformou. Aí, quando ocorre isso, existe sim a possibilidade do indivíduo ir perdendo.
a confiança e perdendo a discriminação, o discernimento, o equilíbrio emocional, vai entrando no roda-moinho para baixo, entendeu? De perturbações e complicações, e muitas vezes o indivíduo se afasta até mesmo deste processo, e muitas vezes se afasta até dizendo que isso não funciona, porque é simplesmente uma ilusão, uma fantasia, etc, etc, etc. Então, nesta conversa, o que eu tentei enfatizar de mais importante é que este indivíduo, né, estava passando por um teste enorme, 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 tá? De ser testado, desafiado, né, do ponto de vista do relacionamento com aquelas pessoas mais próximas e com as minhas posses que me davam uma certa estabilidade, um senso de segurança, né, etc, etc. Imagina você perdendo tudo isso, entendeu? Então, imagina você perdendo tudo isso, ainda assim permanecendo com a sua mente, com a sua discriminação afiada, firme na compreensão que neutraliza ou minimiza é, grandemente as perturbações mentais, né? Então, é uma conquista enorme chegar àquele ponto, tá? De permanecer simplesmente quase que não inalterado diante de adversidades muito enormes, muito profundas, tá? Então, o indivíduo, quando testado a esse nível, o primeiro ponto, eu falei para esse meu aluno, é você não pensar que você é um fracasso, que os ensinamentos não funcionam. Primeira coisa que eu disse é você precisaria ter confiado mais nesse relacionamento, guru-discípulo, né? E não esperar 2, 3 anos para ficar nesse buraco, né? Antes de buscar uma conversa com o seu professor, né? A segunda coisa é que a vida nada mais é do que colher punho e papa como resultados, dependendo de tudo aquilo que é nosso e que foi contabilizado no sistema Ishwara, no sistema kármico de Ishwara, né? E quando as circunstâncias são muito difíceis, são de muitas crises, produzindo muitas dores, é natural que a nossa confiança no processo, que a nossa discriminação seja comprometida um pouco, e aí é naquele momento que a gente tem que correr para onde? Pedir ajuda ao professor e correr para as escrituras, correr para as escrituras e o guru, as escrituras e o guru, porque agora eu estou sendo desafiado num nível que eu não imaginava que fosse chegar a mim, né? Então, que esses desafios, esses testes não sirvam para nos desmoronar, desmoralizar, né? De acabar totalmente com a minha confiança neste processo, né? Que existe uma analogia vedântica que diz que existem 3 tipos de pessoa. Existe uma pessoa, aquela pessoa que vai navegando na vida, experimentando um punha-papo, mas sempre aquela vida mais morna, né? São pessoas, em geral, mais tamásicas, elas não tendem a experimentar muita alegria, nem tendem a experimentar muita felicidade, tá? Elas ficam ali meia no meio, né? Uma pessoa de personalidade mais tamásica, né? Então, essas pessoas, quando elas são desafiadas, quando elas recebem uma situação muito difícil, elas são ditas seres uma bola de argila que não foi devidamente cozida ou assada, né, no forno, tá? Então, uma bola de argila que não ficou um tempo devido no forno, ela ainda está um pouco úmida dentro. Então, essa bola de argila, quando ela cai no chão, ela se espatifa, né? Ela simplesmente quebra em muitos pedacinhos. Existe um outro tipo de pessoa que já foi mais fortalecido através deste processo de conhecimento espiritual. Essa pessoa, compreendendo o sistema Ishvara, compreendendo o modo qual ele se relaciona com o Criador e o modo qual ele é simplesmente a única realidade, como a consciência dentro do qual esta trilogia, né, Criador, criatura e criação aparecem, né? Então, esse conhecimento espiritual, dependendo do nível de internalização, vai fazer desse indivíduo um indivíduo mais forte, mais equilibrado, né? Então, é o tipo 2 de pessoas que são mais ou menos como uma bola de argila muito bem assada, né?
Assada, é assada que se diz no forno, né? Assada, né? Então, essa bola de argila, ela cai no chão e ela não quebra, ela não se espatifa, né? Ela não se espatifa. Então, é um indivíduo que tem uma força capaz que ele cai, ele não quebra em pedacinhos, entendeu? Ele permanece simplesmente ainda íntegro, né? E pronto para repartir, né? Pronto para levantar e repartir. O conhecimento produz essa força, né? E o terceiro tipo de pessoa, né, uma analogia estranha, porque passa da argila para a borracha, é como se fosse uma bola de borracha. Ela bate no chão e se levanta imediatamente. Então, isso para denotar que até mesmo para uma pessoa sábia espiritualmente, os parábados muito adversos ocorrem, né? E aí o indivíduo realmente, bum, ele cai no chão. Mas quando ele cai, ele já bate se levantando imediatamente, se reposicionando, né? Ele vai. É aquela coisa do fear, né? A frequência, a intensidade e o tempo de recuperação. Um parábada forte ocorre, aí o indivíduo diz assim: o quê? O quê? Que é isso? Muito chocante. Aí imediatamente ele diz: por que não? Né? Que assim seja, né? Qual é o problema, né? Então, esses são os três tipos de pessoas em analogia, e dependendo do nível de sabedoria internalizada nós tenhamos, e dependendo do nível da adversidade de determinados parábolas, porque parábola dessa pessoa que eu estou citando é uma parábola muito difícil mesmo, tá? Muito difícil. Então, dependendo do grau, da intensidade, do desafio, né, da diversidade de determinadas parábolas, é natural que a gente sofra um choque, mas a gente precisa levantar rapidamente, e se a gente não levanta rapidamente, a gente tem que chamar a ajuda do guru e das escrituras imediatamente, senão a gente vai ficar caído lá espatifado por um tempo indeterminado, tá? O ideal é a gente chegar num ponto que a gente nem precise chamar pelo guru, mas a gente simplesmente lembra dos ensinamentos e a gente começa a se levantar. E mais tarde, a gente nem chega a precisar de abrir os livros e ouvir os áudios, porque os ensinamentos estão vivos em nossas mentes, sempre pronto para nos proteger desses parábolas mais difíceis, tá? Então, a gente faz todo esse processo vedântico para desenvolver esta imunidade, né, emocional contra as adversidades, entre elas adversidades muito difíceis, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês, o X, né, a síntese do que eu queria dizer, é mais ou menos por aí, né? E essa pessoa dizia, porque é tão fácil a gente se sentir tão sábio espiritualmente, né? Eu tenho Viveka, eu tenho essa despaixão, eu tenho um não apego, isso e aquilo, porque eu estou assistindo às aulas há anos e porque eu estou vivendo um Parabada Karma, tudo somado legal, bom, favorável, entendeu? Punha, né? Nenhum desafio, mas quando chega o desafio, né? Aí a gente tem que ver, aí ali estão os testes, tá? Eu acredito que a maioria de vocês não abandone esse processo depois de anos, né, dentro dele, porque não existe nada de realmente alternativo como objetivo de vida que não seja desenvolver esta força, né, de caráter, essa força mental, emocional derivada da compreensão intelectual da minha natureza, sempre livre, cheia, inteira e completa, independente dos meus parábadas, dos parábadas a nível coletivo também da humanidade, tá? Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver.
Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.